Praça da Matriz, Igreja Nossa Senhora do Patrocínio do Coité, construída em 1888, um patrimônio histórico no município de Paripiranga, Bahia. Olá, professora Ângela, colegas acadêmicos e convidados. Meu nome é Edenilson Miralha, acadêmico da Uniaselv, curso de Gestão Pública. Os anfitriões nessa imersão profissional e instrumentalização das políticas públicas serão os acadêmicos Cristiano Novaes, Edenilson Miralha, Fábio Mantena, Marcelo Bembem e Orlando Carvalho. Não, nós não iremos falar de turismo ou religiões, mas 13 de maio de 1888, além de uma data histórica devido à abolição da escravatura, é também considerado a véspera do dia mais longo da história da população negra. Ainda persiste e tem marcas profundas na atualidade. Proteção à população de rua é prioridade para políticas públicas. Portaria prevê articulação do poder público para garantir assistência. Esse é o nosso objeto de estudo. Nossa escolha é fruto do claro objetivo de um gestor público. Devemos gerir as instituições públicas a fim de contribuir para o bem-estar coletivo. E aonde, das 96 milhões de pessoas presentes no CAD único, em agosto de 2023, 227 mil estavam oficialmente registradas como em situação de rua, um coletivo que merece total atenção dos gestores. E por que o dia 14 de maio de 1888 é o dia mais longo da história da população negra brasileira? Ainda persiste e tem marcas profundas na atualidade. Dos 227 mil brasileiros em situação de rua em agosto de 2023, 68% se declara negra. São mais de 154 mil brasileiros. Isso faz voltarmos a 14 de maio de 1888, que depois de comemorar a conquista da liberdade por meio de luta, coube ao negro desemprego, fome, morte, os presídios e as ruas. E isso se reflete até hoje. Pessoas em situação de rua é secular e, por isso, a proteção à população de rua precisa estar entre as prioridades nas políticas públicas. As articulações do poder público são de suma importância, principalmente quando fazemos um comparativo simples entre cidades, a exemplo de Salvador, capital baiana, e Paripiranga, com uma população de 26 mil habitantes. A capital do estado possui aproximadamente 7.852 mil pessoas em situação de rua. Já Paripiranga não possui nenhuma. Sim, zero. Não possui pessoas em moradia de rua. A inexistência de pessoas em situação de rua no município não é só por conta de políticas públicas eficientes. Na verdade, a dinâmica entre cidade grande e cidade pequena são diferentes. Os estudos demonstram isso. O grau de centralidade e dinamismo econômico em municípios grandes exerce um efeito de atração de populações mais pobres, que buscam sustento por meio de empregos precários. Exemplo, lavadores e guardadores de carro. Esses, sem meio para pagar uma moradia suficientemente próxima do local de trabalho, podem acabar em situação de rua. Cidades pequenas, predominantemente agrícolas, têm o centro, a periferia e as áreas rurais em curtas distâncias. A proximidade com as famílias é um aliado e um mecanismo de auxílio no caso de violência e drogas. Uma rede de serviços como CRAS, CREAS, PSF e CAPES, próximos e com maior sintonia, traz resultados. Por estarmos em área rural, a reforma agrária é um aliado que, além de proporcionar a possibilidade de um lar, também gera renda para essa pessoa ou família que estaria em maior risco de estar em situação de rua em grandes centros. A seguir, teremos meus colegas acadêmicos que trarão mais informações e políticas sobre o nosso objeto de estudo. Olá, caros colegas do curso de Gestão Pública da Uniaselv. Olá, doutora Ângela. Eu me chamo Orlando e vou falar um pouquinho sobre o nosso tema, objeto de estudo da disciplina
imersão profissional e instrumentalização de políticas públicas. Conforme vocês verão aqui, o tema que nós escolhemos foi sobre a proteção à população de rua, tema da nossa socialização, da disciplina imersão profissional. Então, o tema, como eu já disse, proteção à população de rua. E a justificativa de nós termos escolhido esse tema se dá pelo fato de empatia social, aquele sentimento de humanidade que nós temos também como seres humanos, pelos nossos semelhantes, a busca cada vez mais por justiça social no nosso país e igualdade entre a sociedade. Além do mais, é um imperativo constitucional, haja vista que na Constituição Federal de 88, ali diz que a sociedade brasileira ela precisa buscar a proteção às pessoas em situação de vulnerabilidade. E os objetivos do nosso estudo, conforme vocês podem ver aí na tela, é conhecer um pouquinho a situação das pessoas em situação de rua no nosso país, os dados, características, também verificar quais são as políticas públicas que estão sendo adotadas em âmbito federal, em âmbito estadual e municipal. E com isso, ver o que cada um de nós, enquanto sociedade e também enquanto pessoas individuais, poderemos contribuir para trazer melhorias a essas pessoas. Segundo o último censo no Brasil, cerca de 203 milhões 80.756 pessoas são a população do país atualmente. E dessas pessoas, desse total, cerca de 221 mil pessoas, muita gente, né, estão vivendo em situação de rua. E nós, como equipe, nós escolhemos que cada um dos membros poderia ver qual era a situação da cidade onde os membros da equipe vivem. Então, eu, como vivo na cidade de Gandu, no momento, aqui no interior da Bahia, essa cidade fica a 300 quilômetros da capital Salvador e cerca de 150 quilômetros da cidade de Itabuna. No momento, segundo o último censo, a população total da cidade é de 32.178 pessoas, tanto na zona urbana como na zona rural, dando um total de 32.178 pessoas. E as pessoas em situação de rua aqui do município, no momento, é zero, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social, que me passou essas informações. Mas, anos atrás, existiam 6 pessoas em situação de rua, mas, segundo a Secretaria, a situação foi resolvida. E, localmente, quais são as políticas que são adotadas para a população em situação de rua? Além das políticas nacional e estadual, localmente eles têm umas políticas também interessantes para voltadas à ajuda às pessoas em situação de rua. Por exemplo, eles fazem um monitoramento permanente para verificar se há alguém em situação de rua. E se houver, eles fazem o cadastramento e fazem o acompanhamento para que possa direcionar essas pessoas à sua família ou à cidade de origem, dando as ajudas necessárias. Além do mais, eles prestam ajudas e direcionamento para ajudar, conforme já dito, a pessoa a voltar para a cidade. Recentemente, algumas pessoas estavam aqui em situação de rua, mas vieram de outro local. Então, os órgãos públicos responsáveis, eles acolheram essas pessoas e direcionaram com as ajudas necessárias essas pessoas à sua cidade de origem, por isso que no momento não tem pessoas em situação de rua no momento. Além do mais, a prefeitura, através da secretaria responsável, eles sempre estão analisando quando ocorrem catástrofes naturais, aqui acontecem muitas enchentes, e eles pagam aluguel social para as pessoas que ficam desabrigadas, que perdem suas casas e seus bens. E com isso, as pessoas não ficam vulneráveis. Pagam aluguel e as pessoas não ficam na rua até que a situação se resolva. E um protocolo interessante que eles têm aqui na cidade é justamente para que possa é, fiscalizar permanentemente se há alguém vivendo na rua, né? Imediatamente eles fazem esse acompanhamento através da Guarda Municipal, Polícia Militar estão envolvida, Corpo de Bombeiros, servidores da Secretaria, e eles fazem esse acompanhamento e quando veem pessoas vivendo na rua, eles fazem logo o direcionamento para que possa tomar as medidas necessárias. Em conclusão, nós objetivamos que todos nós possamos refletir nesse grande problema que acomete o nosso país e muitas cidades, principalmente as cidades grandes, né? Para que nós possamos conhecer a fundo a situação das pessoas e possamos também pensar no que cada um de nós podemos fazer de forma individual, de forma coletiva, seja cobrando também as autoridades, aos candidatos nas eleições, né? Para que eles possam ter um lado social, para que eles possam também direcionar políticas públicas para essas pessoas que mais precisam. Então, encerro aqui a minha participação. Gostaria de agradecer a todos pela atenção. Olá, boa noite a todos. Me chamo Cristiano, sou nascido na cidade de Salvador, capital da Bahia. Tenho 28 anos e desde os meus 2 anos de idade eu
vim com minha família para Lauro de Freitas, que é a cidade que eu ainda resido. Lauro de Freitas é uma cidade conhecida muito pela sua facilidade de residência, pelo estilo de vida um pouco mais residencial do que comercial. A cidade está se expandindo, porém ela é uma cidade mais residencial. Ao contrário de Salvador, que é uma cidade muito turística, uma cidade onde você encontra muitos turistas, muitas pessoas por conta do seu centro histórico. Atualmente na cidade de Lauro de Freitas nós temos aí cerca de 203 mil habitantes e 334. E Salvador ele tem ali por volta de 2.418.000, mais ou menos um pouco disso dessa população. Em Salvador, registrado até julho de 2023, temos cerca de 7.852 pessoas em situação de rua. Já Lauro de Freitas tem registrado até esse período, é um número que vem crescendo, e até porque a cidade é um pouco menor, mas é um número que vem crescendo e registrado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Registrado temos 52 pessoas em situação de rua. Ao contrário de Salvador, Lauro de Freitas é uma cidade residencial, como eu havia dito, e nós não identificamos assim visualmente, não se vê pessoas em situações de rua, pessoas que residem na rua, que dormem na rua. É óbvio que existe, se não existisse os números não estariam registrados, mas essas pessoas são mais difíceis de ver. A gente consegue identificar mais pessoas que residem em locais que não deveria estar, tipo locais onde tem frequente alagamento, locais onde não tem um escoamento, não tem um saneamento básico adequado, mas pessoas que residem de fato em ruas a gente quase que não vê. O que a gente consegue verificar e identificar são pessoas que transitam muito, e essas pessoas a gente sabe que tem um grau de alcoolismo um pouco acerbado, um pouco alto. Nós conseguimos identificar também pessoas que têm dependência química, pessoas que têm uma saúde mental instável. Aqui no meu bairro mesmo tem um rapaz que ele tem problemas mentais e ele transita, são dois na verdade, eles transitam pela cidade. Esse primeiro eu tenho certeza que ele mora na rua, que eu já passei de madrugada e ele estava deitado no meio da rua dormindo. E o outro só caminha mesmo pela rua, ele só transita, e é o máximo que a gente consegue identificar aqui em Lauro de Freitas. São pessoas que transitam pela cidade, e se a gente parar assim para ver, a gente não consegue identificar essas pessoas como residentes, como moradores de rua. No entanto, Salvador ela é uma cidade, por ser grande, por ter um grande fluxo de turista, é uma cidade que tem não só pessoas individualizadas, mas também famílias que residem em ruas, que residem em locais onde o fluxo de turista é maior, até mesmo pela questão de pedir esmola, esse tipo de coisa, pedir alimento, pedir dinheiro. A capital de Salvador é um pouco mais visível, a gente consegue notar um pouco mais dessa população. Na Barra mesmo, que é um local onde é muito frequentado pelos turistas, você consegue identificar facilmente. Existem pessoas que no Farol da Barra eles colocam colchonetes, colchões e dormem ao ar livre mesmo, na frente de hotéis que no carnaval são hotéis que o metro quadrado é muito caro. Então a cidade de Salvador ela peca quanto a isso. Há 5 meses atrás o nosso prefeito aqui da cidade de Salvador, ele trouxe algumas resoluções quanto a isso, porém ficou em 5 meses atrás, porque até hoje a gente não consegue identificar uma melhoria nessa situação. E as pessoas continuam embaixo de viadutos, continuam residindo
próximos à via mesmo, as vias expressas da cidade, próximos a locais que é nítido que elas não deveriam estar ali. A prefeitura, segundo o prefeito Bruno Reis, até então ele trouxe informações que haveria resolução dessa situação, porém não houve nenhuma resposta. Houve também uma contratação por parte da prefeitura de empresas especializadas em tratamento de pessoas que fazem uso de substâncias tóxicas. Porém, essas pessoas continuam na rua. Então, existe, de fato, uma política pública quanto a isso, mas não existe a velocidade bastante para que esse problema na capital seja resolvido. Oi, gente, bem-vindo a Ilhéus, uma cidade rica, encantadora, com mais de 178 mil habitantes. Mas por trás dessa paisagem encantadora, existe um desafio social significativo: a população em situação de rua. O perfil dessa população mostra que a maioria é composta por homens, representando 92,42%, enquanto as mulheres somam 7,58%. A faixa etária mais comum é entre 40 e 49 anos. A maioria dessas pessoas, 51,01%, nasceu em Ilhéus, enquanto 46,97% são de outros municípios e 2,02% vem de outros países. Em termos de educação, 78,28% já frequentaram a escola, mas ainda há 21,21% que nunca tiveram essa oportunidade. Além disso, 75,25% sabem ler e escrever, enquanto 24,75% não sabem. As razões pelas quais essas pessoas estão nas ruas são variadas e complexas, incluindo desemprego, problemas familiares, perda de moradia, alcoolismo e drogas, ameaças, trabalho, preferência pessoal e a busca por tratamento de saúde. É dever do Estado e da sociedade garantir que ninguém seja deixado para trás. Juntos podemos construir um futuro melhor.